Muitas vezes nós ficamos pensando nas dores que as mães sofrem, né, pelos filhos. Existem movimentos, mães que rezam, mães que se esforçam, né, que se esmeram, que intercedem pelos seus filhos. Mas ao mesmo tempo nós precisamos pensar com muito carinho: o que será que faz um filho chorar? Um filho também chora pelas agressões que seus pais recebem. Eu fico imaginando Jesus Cristo enquanto homem, mas Jesus Cristo também enquanto Deus, vendo sua mãe sofrer, padecer as dores, receber as espadas, muitas vezes, por aqueles que não a conheciam, que não conheciam Jesus, mas como devia fazer o coração de Deus sofrer, sabendo que os seus próprios filhos, por aqueles que estavam se colocando na sua fé, nos seus ensinamentos, negligenciavam a Santíssima Virgem, ou pior, né, fazia com que outras pessoas também não tivessem para com ela o devido respeito. O respeito que devemos ter para a mãe do nosso Senhor é um respeito mais elevado do que a todas as outras criaturas. Por isso que seu culto é de hiperdolia, não é uma latria, mas está acima do culto de protodolia, que é São José, está acima do culto, não é, que é dada aos outros santos. Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as blasfêmias que as pessoas colocavam contra a maternidade divina, mas não é só dizer o que é que eles diziam. Eu preciso trazer um pouco para vocês, partilhar um pouco com vocês aquilo que é o dogma da maternidade, como é que nós chegamos a um dogma, como é que essa verdade revelada, ela passa a ser doutrina da nossa igreja, e mesmo sendo doutrina da nossa igreja, aqueles que compõem, é interessante, a igreja não acolhe. Então, é isso que nós queremos fazer nesse dia de hoje. Quando nós falamos dessa dor, não é, que Nossa Senhora em Fátima vai dizer a Lúcia, a dor de ser ofendida porque as pessoas não reconhecem a sua maternidade divina, nós temos que ver numa estrutura mais ampla. Perceber também que isso vai ser um afastamento daquilo que vai ser um segundo posto, mãe de Deus, mas mãe da humanidade, mãe da cabeça, mãe do corpo da igreja. Então, quando se nega a maternidade divina, consequentemente, meus amados, é porque aquela pessoa se nega a se colocar também no papel de filho da Santíssima Virgem. Então, essa é uma dor que ofende a Virgem Maria, mas essa é uma dor que ofende diretamente ao peito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os problemas, quais são as dificuldades que as pessoas têm, não é, de reconhecer a Virgem Maria? Nós colocamos que uma heresia é algo que você tem uma resistência àquilo que a doutrina da igreja vem colocar, aquilo que é a verdade, que é a revelação divina vem nos colocar. E necessariamente para ser um herege tem que ser alguém que parta da própria igreja. Se você tem um muçulmano, se você tem outras pessoas que acreditam em outras denominações, não são hereges, porque herege necessariamente tem que estar na nossa igreja, tem que ser alguém da nossa igreja, tudo bem? Então, os gnósticos eram pessoas, não é, que se colocavam tementes a Deus, mas em determinado momento eles entraram em alguma ideologia, eles entraram em algum erro de doutrina que fez com que aquelas posturas não fossem acolhidas. Então, qual é o problema da ameaça que ameaçava tanto o dogma da maternidade divina? Na verdade, era uma ameaça que vinha antes. Por quê? Porque hoje nós temos vários dogmas definidos, não é verdade? Mas antigamente não. Então, houve um tempo que nem se sabia se verdadeiramente Jesus Cristo era Deus. Então, se Jesus Cristo não era Deus, como é que as pessoas vão acreditar em Nossa Senhora como mãe de Deus? E aí é que a gente precisa partilhar um pouquinho com vocês. Então, o que os gnósticos imaginavam? Tinham dificuldade de aceitar que Jesus tivesse permanecido no útero de Maria durante 9 meses e que tivesse nascido envolvido em sangue, em placenta, como qualquer outro ser humano. Um ser divino não poderia ter sido contaminado com tantas coisas materiais. Os gnosticistas, eles acreditavam muito naquilo que era espírito. E tudo que era matéria não deveria de ser valorizado. Então, se um Deus que é espírito iria se melar, iria estar
envolvido numa placenta é muito material. O sangue é muito material. Então, eles não acreditavam que o Filho de Deus teria vindo ao mundo nessa forma. Consequentemente, os gnósticos também têm uma aversão a acolher Cristo como Deus, imagina acolher a Virgem Maria como mãe. Então, eles não acreditavam nessa situação. Como eu tenho dito, as heresias é um desvio de uma verdade, não é? De modo que mesmo que todos os seres humanos venham pensar que aquilo é o certo, quando a igreja determina que aquilo é errado, está errado. Então, se eu tiver uma pessoa dizendo algo que seja doutrinário e 100 pessoas falando o contrário, aquelas 100 pessoas ainda vão estar erradas se eu participo da igreja católica e eu sou temente, e eu sou obediente, e eu estou de olho naquilo que o magistério da igreja nos revela, tá bom? Pode as pessoas justificarem 1000 questões que são favoráveis ao aborto. O que é que a igreja coloca? A favor da vida. Então, esse é o patamar. O que é que a igreja coloca? Os 10 mandamentos. O que é que a igreja coloca sobre o matar, sobre o viver? Então, a heresia vai ser sempre algo que é verdade, mesmo que a maioria esteja pensando de uma forma diferente. Então, essa questão da divindade de Nosso Senhor, os dogmas relacionados a Jesus Cristo, foram vários dogmas. E houve seus concílios, houve aquelas reuniões onde o Papa, com os seus bispos, com aquelas pessoas que compõem a igreja, se reuniam para dialogar, para debater, pedir a clemência e o Espírito Santo que os iluminasse. Então, no concílio de Nicéia, foi um concílio antes ainda do dogma da Mãe de Deus. Esse concílio de Nicéia veio relevar várias coisas, veio revelar várias coisas. Se Jesus nasceu, então houve um tempo em que ele não existia. Era esse o embate que existia, o dilema que existia. Se ele nasceu e se tornou Deus, então houve um tempo que ele não era Deus. Veja, eles faziam essas dúvidas, eles lançavam essas situações justamente para que as pessoas pudessem refletir. Mas a igreja vai definir, sim, vai estabelecer que é um dogma, é uma verdade de fé, que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, vai cada vez mais esses dogmas reafirmar são a natureza divina e a natureza humana, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um não é mais que o outro, um não é menos que o outro. Então, esses dogmas foram sendo revelados. E aí a gente precisa ter entendimento que Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. Por que isso é importante? Por que se eu vou dizer que Nossa Senhora é Mãe de Deus, eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que ter essa fundamentação, entende, filhos? Encarnou-se sem perder a natureza divina e para elevar o homem à filiação divina. Ele encarna, ele entra no buchinho de Nossa Senhora, tá certo? Na natureza divina para nos fazer chegar a essa dignidade, mas sem perder a sua natureza. E aí a gente pode ver que mesmo antes, bem antes do dogma ser decretado, já existia por parte do povo um clamor, um entendimento, uma aspiração, um desejo de chamar por Nossa Senhora como a Mãe de Deus. Aí a gente vai encontrar manuscritos, não é, conhecidos, que a gente até coloca muitas vezes, datado ainda do século III, século IV, isso antes do dogma. Porque, veja, o dogma é definido justamente para conciliar as opiniões que estão diversas, orientar qual é o caminho certo e também por aquilo que o povo está tendo necessidade. Então, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então, aqui já se clama Nossa Senhora como a Mãe de Deus. Já tinha esse entendimento. Então, essa maternidade divina vai ser definida no Concílio de Éfeso, não é? Mãe de Deus, Mater Dei, ou Theotokos em grego. E aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Entendam, existem escolas teologais, escolas onde passam e repassam seus entendimentos, seus posicionamentos. Haviam 2 homens nessa mesma época que eles tinham embates, que eles faziam sugestões ou teorias ou discernimentos que não haviam convergência, mas sim divergência.
Então, Nestório era um monge de Antioquia, ele foi nomeado para o patriarca de Constantinopla. Isso mais ou menos 427, 428. E ele se opunha justamente ao uso do termo Theotokos, que Theotokos seria o quê? Mãe de Deus, para se referir à Virgem Maria. Enquanto Cirilo, não, Cirilo tinha um posicionamento totalmente diferente. Ele defendia e incentivava o uso do termo como consequência natural da natureza única de Cristo, defendia pela tradição de Alexandria. Então, imagine, agora, Nestório, que vai ter esse posicionamento, e Cirilo, totalmente o oposto. Então, o que que a igreja iria fazer? Como é que a igreja iria se colocar? Quais são as orientações da igreja? A igreja é católica, apostólica, romana, única. Então, o ensinamento aqui tinha que ser o mesmo ensinamento lá. Agora, vocês imaginem, dois homens, não eram homens simples, eram justamente, não é? Nestório era um patriarca, imaginem todo o arsenal de pessoas, não é? de força que ele tinha da palavra. E agora Cirilo que defendia ao contrário. Então o que acontece? Cirilo escreveu uma carta apoiando o título de Theotokos, Mãe de Deus. Nestório, sabendo que essa carta estava circulando, não fez a mesma coisa, não passou a carta para os seus, mas ele vai direto ao Papa. Ele envia, né, os seus sermões ao Papa Celestino I, pedindo a opinião. O que ele queria saber? Ele queria que o Papa se colocasse a favor dele contra Cirilo, tá certo? E aí Cirilo também vai escrever agora uma carta para o Papa. Quando sabe que Nestório escreveu, ele também escreve uma carta e pedindo que o Papa então desse seu decreto, desse a sua opinião. O que é que o Papa faz? O Papa decidiu a favor de Cirilo, ou seja, o Papa também era a favor que a Virgem Maria era a mãe de Deus, era a Theotokos. E delegou ao patriarca de Alexandria que fosse ao patriarca de Constantinopla justamente para dizer o que? Que ele estava errado e que o Papa estava se colocando a favor de Cirilo e contra ele, e que ele deveria mostrar arrependimento e realizar penitências por estar dizendo que a Virgem Maria não era a mãe de Deus. O que acontece? Alexandria, e agora que a gente vai ter também essa Constantinopla. Então, existia essa divergência. Existia o Papa, que tinha grande influência sobre as pessoas, mas existia também o imperador. Então, o que é que Nestório faz? Nestório vai ao imperador pedir que tomem atitudes contra o Papa. Resistiram ao veredito papal, né? Tanto o imperador como todas as igrejas do Oriente. E o imperador convocou então um concílio. O concílio poderia ser convocado não necessariamente pelo Papa, mas também pelo imperador. Então, é convocado um concílio onde vão estar as igrejas do Oriente, as igrejas do Ocidente e todos que estavam lá compondo em 431. E foi realizado aonde? Em Éfeso. Por isso que se chama o concílio de Éfeso. Cirilo abriu os trabalhos justamente em nome do Papa. O Papa não foi para esse concílio e coloca Cirilo. Então, imagine que Nestório já estava em desvantagem. Por quê? Porque quem estava representando o Papa já era Cirilo, porque esse era o pensamento do Papa. O Papa era a favor das correntes justamente de Cirilo. Quais são as bases bíblicas para a Mãe de Deus? No concílio, meus irmãos, a gente vai pegar tudo aquilo que é Sagrada Escritura, vai pegar os documentos, o que é que os apóstolos diziam, o que é que nós temos enquanto magistério, no que se coloca os padres da igreja, o que é que eles diziam, e aí a luz do Espírito Santo para que possa ser cada vez mais definido. Então, bases bíblicas. Deus quis a livre cooperação de uma criatura, não é assim? O anjo não chega transmitindo à Virgem Maria uma mensagem de Deus, e por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus, chamar-se-á Emanuel, Deus conosco. Então, o que a gente entende? Filho de Deus, se a Virgem Maria está grávida, então ela passa a ser, pois é. Vamos mais. A maternidade da Santíssima Virgem, ela foi plena. E foi plena por quê? Porque ela foi consciente, não foi enganada, tá certo? Ela não foi obrigada. Ela foi, mas a maternidade aconteceu na fé, porque seria
Imagine você, estando assim em casa, de repente chega um anjo e diz que você vai ser a mãe do seu Senhor. Você acreditaria? Você pensaria, nossa, eu acho que eu tô ficando doida, né? Deve ter alguma coisa aqui, alguma infestação, alguma coisa, porque... Não, a Virgem Maria acreditou. Ela não acreditou nela, ela acreditou nele. E foi decidida, porque a partir do momento que ela toma o posicionamento, que ela pergunta e como se dará isso, ela é obediente, ela é decidida. E o anjo depois vai dizer que Isabel, sua prima, está grávida. Ela sai apressadamente, é assim que está na palavra, e vai ao encontro de Isabel. Então, Deus não se serviu de Maria como uma mãe de aluguel. Deus não usou a barriguinha, o útero, o ventre da Virgem Maria apenas para fazer seu projeto acontecer. Não, não é? A Virgem Maria não foi um instrumento só passivo, ela não foi só usada, mas ela correspondeu. É por isso que existe um dogma a ser definido, né, da corredenção. Ela estava com nos padecimentos, nas alegrias, nos ensinamentos. Julgam-se cada vez mais que essa salvação da humanidade se dá também pela obediência da Santíssima Virgem. Então, a maternidade de Maria não significa que ela deu origem a Deus, preste atenção. Nem que ela seja anterior a Deus. Porque ele pergunta, mas como é que ela pode ser mãe de Deus se ela nasceu antes de Deus, depois de Deus? Ficavam nessa questão temporal e Deus não é temporal. Realmente, o ser que ela gestou em seu ventre era Deus feito homem. Então, ao longo dos concílios, foram cada vez mais tendo esse entendimento. A gente também pode pegar outras passagens bíblicas. Jesus estava pregando diante de tantas multidões, aí chegam os discípulos lá, olha, sua mãe está aí fora, né? E tua mãe e teus irmãos. E aí ele vai perguntar, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, está colocando justamente a Virgem Maria como mãe de Deus. Por quê? Porque ela fez a vontade cada vez mais daquilo que era a vontade do alto. O próprio São Paulo vai escrever, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, ele nasceu de uma mulher submisso à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fizessem filhos como adotasse como seus filhos. Então, existem várias passagens bíblicas que vai nos dar respaldo para dizermos que a Virgem Maria é mãe de Deus. Isabel chama Maria a mãe do meu Senhor, e o judeu chamava a Deus também de Senhor. Então, se aquele é o seu Senhor, aquela mulher que era mãe do meu Senhor, consequentemente, mãe de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que ir aprendendo com o concílio. O que que os santos padres diziam também? Não só as escrituras, mas o que que os santos padres, Santo Atanásio, Santo Inácio de Antioquia, Santo Ireneu, eles todos acreditavam que Jesus nasceu de Maria. Enquanto os heréticos, os gnósticos, os nestorianos, os protestantes, depois a gente vai ver que era esse mesmo pensamento, né? Os crentes de hoje, pensavam que Jesus nasceu em Maria, por Maria. Mas ao mesmo tempo, alguns desses pensavam que ele era um sujeito humano, unido, mas distinto do verbo. Aí aqui é uma grande situação que a gente tem que ver. O homem é Deus e o homem é o verbo. Havia pessoas que acreditavam que aquele homem que nasceu de Maria era um ungido, era um homem muito especial, mas não era Deus, não tinha divindade, tinha a humanidade. E não é isso que a igreja vai cada vez mais nos ensinar. Para os padres da igreja, Maria é a origem de Jesus Cristo e não um mero lugar. Isso é bem forte. Se você tiver dificuldade de compreender o dogma da maternidade, pensa nisso. Ela dá Jesus. Ela não foi o lugar por onde apenas Jesus passou. Jesus continua sendo filho da Virgem Maria até hoje, entende? Então isso a gente tem que cada vez mais buscar esse entendimento. Então, quando olhamos para a Virgem Maria, a gente pode perguntar: quem é esta? Quem é Maria? Quem era Maria? Mas ao mesmo tempo, quem é Jesus? Porque quando nós olhamos para as pessoas, a gente consegue ter o entendimento daquilo, mas quando olhamos que aquela pessoa foi instrumento de Deus, aquela pessoa está nas mãos de Deus para que Deus possa fazer todas as coisas, então muda. Então, se você quer saber quem é a Virgem Maria, busque saber o que é que os apóstolos diziam, o que é que os sucessores dos apóstolos diziam, o que é que os pais do deserto, os doutores da igreja diziam. As escrituras têm dito o quê?
A tradição cristã vai falar o quê? Então, Maria Santíssima concebeu a Jesus Cristo por obra do Espírito Santo, deu à luz ao Filho de Deus, consequentemente, Mãe de Deus. Mas aí aquela questão que eu estava falando para vocês de Nestório e Cirilo, né? Essa escola de Antioquia, que era do patriarca de Constantinopla, Nestório, foi um movimento de protesto contra Cirilo, contra ser mãe de Deus. E o que é que eles ensinavam? Deus não nasce como pessoa, se une a um homem já existente, nega a encarnação. Maria seria apenas mãe do homem, Cristo, mas não mãe de Deus. Se opunha ao uso do termo Theotokos, portadora de Deus. Repudiava a devoção de Maria como mãe de Deus. Então a gente pode dizer, se essas pessoas, né, se esses que corriam os ensinamentos de Nestório, então seriam os nestorianos. A gente pode dizer que isso é uma heresia. Uma heresia é algo que você vai se colocar contra o ensinamento da igreja. Pode dizer assim, mas a igreja não tinha decretado ainda que a Virgem Maria era mãe de Deus. Certo, mas a igreja já tinha decretado a natureza e a divindade do Filho de Deus. Então, eles vão fazer ataques à Virgem Maria usando ainda respaldos relativos à pessoa de Cristo, à divindade de Cristo. Então, aqui eles já correm em heresia, tá? Então, toda mãe, meus irmãos, a gente pode pensar aqui junto, toda mãe é mãe de uma pessoa, tudo bem? Concorda? Qual a pessoa que nasceu de Maria? Não foi Jesus? A pessoa que nasceu de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que dela assumiu a carne humana. Nós não estamos dizendo que ela é a mãe disso ou daquilo. Nós estamos pontuando que ela é mãe da segunda pessoa. Teologicamente, não é genitora da divindade, mas geradora do Verbo encarnado. Esse é o pensamento que se tem. O que a doutrina hoje nós podemos recorrer e entender? Aquele que é gerado do Pai desde a eternidade é o mesmo que nasceu de Maria como homem. Leia de novo, daí de onde você está. Aquele que é gerado pelo Pai desde a eternidade é o mesmo que nasceu de Maria como homem. Por isso deve-se afirmar que Maria é mãe de Deus, porque Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A natureza é uma realidade que está à disposição da pessoa, servindo-lhe como instrumento e meio. Então, natureza, nós temos a natureza humana e a natureza divina. A pessoa é o sujeito da operação, aquele que faz mediante a atualização da livre natureza. Verdadeiramente, Deus é feito homem e homem feito Deus. Entende? Então, nós temos que entender isso. Nestório ele incorreu nesse erro, não é? Ele permaneceu nesse erro, afirmava duas naturezas de Cristo muito unidas, mas constituindo duas pessoas, e aí não, né? Maria é mãe do homem, Jesus, ele continua dizendo isso, é portadora de Cristo, mas não a mãe de Deus. Deus tinha habitado no homem, mas não se tinha feito homem, portanto não existe verdadeiramente a encarnação, ele negava a encarnação, então a gente já encontra aí heresia. E aí a gente pode pensar, o ser humano possui duas partes, não é? Espiritual e material. Quando nós estamos dizendo que a Virgem Maria é mãe, eu não estou dizendo que ela é mãe do Espírito de Deus, mas nós estamos dizendo que a igreja diz que ela é mãe do corpo de Deus. Maria é responsável pela natureza humana de Jesus, cuja pessoa, não é? A heresia de Nestório, o nestorianismo, comprometia a fé autêntica em Jesus o Salvador. Se não houve a encarnação do Verbo, então a própria redenção do homem cai por terra. E aí começou a se agravar os erros que ele estava querendo colocar. Essa heresia nestoriana causava grave escândalo no meio do povo e do clero, provocando divisões, né, e paixões dentro da igreja, porque cada um ia buscar um segmento. O nestorianismo foi combatido por São Cirilo, patriarca de Alexandria, que buscou recuperar cada vez mais a fé ortodoxa. Resumindo, o concílio vai tomar um determinado posicionamento. O Papa, anteriormente, quando Nestório e Cirilo mandaram as cartas, ele deu um posicionamento, mas não foi oficial como doutrina. Agora não. Agora essa resolução é uma doutrina. Debateu sobre os ensinamentos desse concílio, novamente algumas coisas mais cristológicas, mais mariológicas também, e a grande
chama desse concílio foi justamente as causas que Nestório colocava contra o pensamento do patriarca de Cirilo. O concílio, então, vai entender e reconhecer como dogma a unidade da pessoa do Verbo eterno como corpo e alma encarnados no Cristo e vai repudiar justamente as teorias, as orientações que Nestório dava como uma heresia. Então agora passa a ser herege todos aqueles que comungam com o pensamento de Nestório em relação à maternidade divina. Se antes não tinha, agora é estabelecido. Os bispos reunidos declararam que seria ilegal qualquer pessoa falar diferente, que Nossa Senhora não era mãe de Deus. E qual a sentença para aqueles que continuem falando isso? A excomunhão, deixar de ter comunhão com a igreja. O concílio vai expressar justamente que seja excomungado quem não professar que Emmanuel é o verdadeiro Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que o Verbo é de Deus. Então, a Santa Virgem é mãe de Deus, porque deu à luz carnalmente ao Verbo feito homem. Isso aí a gente tem que cada vez mais entender, compreender, não tem como negar, ela é a mãe de Deus. A maternidade espiritual é um dos pontos que também fere muito o coração da Santíssima Virgem, porque as pessoas não recorrem a ela, né? Tem tantas possibilidades, tantas dificuldades, tantas tribulações que nós passamos, mas se nós estivéssemos recorrendo à Santíssima Virgem, ela estaria nos acalentando, nos fazendo cada vez mais crescer em Deus. A maternidade espiritual de Maria, toda a vida de seus filhos, né? Ela vai nos estar em todos os momentos. O que é que a igreja vai dizer? Que Nossa Senhora nos acompanha desde a concepção do que ela teve, né, de Jesus Cristo, que acompanhou Jesus, ao Calvário. E no Calvário, agora, ela passa a cuidar de nós. No Calvário é justamente onde Nosso Senhor vai dizer, João, eis aí a tua mãe. Então, ela assume a maternidade espiritual dessa concepção no Calvário, estendendo-se a existência até o céu. Nossa Senhora nos acompanha até o céu. Quando chega no céu, ela continua nos acompanhando. Quando as almas estão no purgatório, ela está lá intercedendo cada vez mais, fazendo com que o capital de graça dela possa ser mais firme, mais forte para resgatar almas do purgatório e vai se prolongar essa maternidade até os fins dos tempos. E depois, continua sendo mãe de Deus. Novos céus e novas terras teremos essa eternidade com a Santíssima Virgem. O que é que eu aconselho a vocês? Busque cada vez mais uma consagração. Busque uma vivência nas mãos da Virgem Maria. Recorra aos Sagrados Corações. Esteja firme e forte, buscando cada vez mais esse refúgio seguro. Não tenha receio de clamar Nossa Senhora nas suas necessidades, nas suas tribulações, nas suas agonias, nos seus padecimentos. Recorra à Santíssima Virgem, porque ela é mãe de Deus e mãe nossa também. E precisamos fazer muitos atos para reparar todas as pessoas que dizem que ela é mulher qualquer, que ela não é mãe, ela é atenciosa. Agora lembre-se, toda mãe deve ser eficiente, não é? E ao mesmo tempo amorosa nos seus ensinamentos. A Virgem Maria muitas vezes vai nos corrigir e vai nos corrigir de uma forma coerente, equilibrada, mas corrigir, não só passar a mão na cabeça dos filhos, mas orientar e orientar para o céu. Muitos cheirinhos no coração. Deus os abençoe.